Pois é, daqui a pouco a gente volta a trazer detalhes em relação a essa manifestação da Justiça após o pedido feito pela PGR, mas vários parlamentares da oposição criticaram o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, disseram que isso só comprova que as acusações feitas por ele ao governo dos Estados Unidos e também afirmaram que o episódio é mais um capítulo da perseguição judicial. Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, Eduardo não cometeu crime algum, apenas exerceu sua liberdade de expressão e seu direito de denunciar abusos. Já a deputada Júlia Zanatta disse que o crime de abolição do Estado Democrático e de Direito virou uma maneira de perseguir todos que contrariam as autoridades. Você, Mota, as repercussões de muitos parlamentares que disseram que esse inquérito comprovaria as acusações feitas pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Às vezes a gente tem a sensação de que aqui no Brasil está vivendo dentro de um romance distópico. Outras vezes parece mais uma peça do teatro do absurdo. Porque veja bem, se você é uma autoridade e eu acuso você de ser um ditador, de tomar decisões que estão fora da lei, exercendo o meu direito à livre expressão, desde que eu me entendo por gente, esse país tem pessoas, políticos, ativistas, que acusam o governo, seja lá qual for o governo, de estar fazendo coisas erradas, que acusam os políticos que estão no poder, seja lá quem forem eles, de estarem violando direitos. Eu me lembro disso desde que a minha lembrança mais antiga nesse país. Então, se eu acuso você de estar violando a lei e você ameaça me prender sem base em lei nenhuma, você está confirmando o que eu estou dizendo. É uma dupla ironia. Como eu disse antes, recentemente, nos últimos anos, nós testemunhamos inúmeros casos de pessoas que foram ao exterior fazer denúncias contra o governo brasileiro em tribunais internacionais. Nenhuma dessas pessoas foi acusada de nada ou sofreu nenhuma represália. Pelo contrário, tem gente que ganha a vida fazendo isso, pegando um avião, indo lá para Genebra, batendo na porta dos tribunais de direitos humanos internacionais, depois come lá um raclette, um fondue, faz umas comprinhas. E ninguém é de ferro, né? Mas isso é rotina. Basta fazer uma busca na internet. Essas notícias estão aí às dezenas. É isso que eu recomendo às autoridades que estão envolvidas nesse episódio. Façam uma busca na internet. Evitem um embaraço ainda maior do que esse que já está acontecendo. Você, Cristiano Beraldo, as repercussões junto aos parlamentares, principalmente da oposição, que falam que esse seria mais um capítulo da perseguição judicial. Ora, realmente estão tentando, né, colocar fogo no lugar errado, porque realmente você ter o ministro que está ali sendo alvo de críticas do governo americano, presidindo esse inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o filho de um ex-presidente que já é alvo de processo no Supremo Tribunal Federal, fica uma situação realmente inexplicável que vai dando cada vez mais razão às manifestações que representantes do governo americano e do Congresso americano estão tendo sobre o Brasil. A situação brasileira, ela é crítica. Veja, até o brilhante jurista Ives Gandra da Silva Martins tem sido alvo de críticas grosseiras, sendo chamado de golpista por ministro da Corte. Isso não faz absolutamente nenhum sentido num país que tem o seu equilíbrio institucional e o respeito às instituições preservado. O que nós estamos vivendo hoje são pessoas que parecem estar vivendo um personagem, um super-herói da história em quadrinhos, que tudo podem, tudo fazem, porque nada é imposto como limite. Então, Caniato, é realmente uma situação muito delicada, até para que a gente comente, porque
qualquer coisa pode acontecer com aqueles que ousam fazer uma análise clara, objetiva e fria sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Agora, Dávila, não sei se você acompanhou as muitas repercussões e também as informações que acabam sendo divulgadas por alguns portais de notícias, e já há projeções sobre sanções impostas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras. E aí, diplomatas foram ouvidos de forma sem revelar o nome, né, de forma secreta por alguns jornalistas, e alguns revelaram que isso seria um desastre do ponto de vista das relações internacionais. Enfim, diplomatas já fazendo projeção sobre qual seria o cenário caso o governo norte-americano adotasse essa estratégia. E aí muitos se questionam, bom, será que os tais diplomatas falaram mesmo? Será que esse foi o tom dado na conversa sem gravar, as conversas feitas em off? Enfim, qual é o tipo de reflexão que nós precisamos fazer em relação ao que acontece lá nos Estados Unidos, dentro do gabinete de Marco Rubio, do presidente da República, se isso é uma pauta mesmo, e de que maneira o Itamaraty deve administrar esse tipo de situação? Não deve administrar essa situação, esse é o ponto, porque nós não podemos transformar isso numa questão de Estado. Isto é uma sanção contra o ministro, não é contra o Estado brasileiro, não é contra a pátria. Não existe crime de lesa pátria. Esse é um ponto fundamental. E aí que toda este inquérito da PGR acaba confundindo. É como se a atitude do governo americano em criar uma sanção contra uma pessoa que exerce um cargo público, isso é um ataque à soberania nacional. Candidato, imagine se tivesse uma cena que nem a do Zelensky com o Trump na Casa Branca com o Lula. Você imagina o que ia acontecer? Iam falar que os Estados Unidos está acabando com a soberania nacional, né? Então, assim, relações de Estado são relações de pessoas. Essa história de confundir o Estado com a pessoa que exerce o cargo, isso só existe em monarquia absolutista. Como eu disse, como Luís XIV que falava, o rei da França que falava, o Estado sou eu, porque naquele tempo era mesmo, ele era o Estado. Agora, se nós levarmos essas questões individuais para o plano da soberania nacional, quem está cometendo uma afronta à lei, ao espírito da lei, é o Brasil, e não os Estados Unidos. Então, nós não podemos deixar que esta narrativa falsa prevaleça. Isso é fake news. Confundir a ação contra uma pessoa como se fosse um ataque ao Brasil, à soberania do Brasil, isso é um absurdo total. A não ser que a gente viva hoje uma monarquia e ainda a gente não sabe. Pois é, mas muitos, inclusive, temem quais poderiam ser as consequências caso o Brasil, por meio do Itamaraty, por meio do Palácio do Planalto, decida escalar, subir o nível, enviar uma resposta, alguma manifestação alertando sobre essa insatisfação, Cristiano Beraldo. Isso poderia ter consequências, inclusive, na relação que tange outras áreas, né? Não, sem dúvida, Caniato. Até porque o Brasil, como país, tem que ter noção da sua relevância geopolítica e qual é esse equilíbrio de forças na relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que hoje, nesse momento, está travando uma guerra tarifária, impondo tarifas altíssimas, inclusive nos seus principais parceiros, como a China, países europeus. Isso demonstra uma disposição dos Estados Unidos de reequilibrar o jogo mundial e recuperar o seu protagonismo, porque o governo Donald Trump tem consciência que os Estados Unidos está ficando para trás nesse jogo mundial de forças não só econômicas, mas também militares, e por aí vai. Os Estados Unidos hoje está focado na sua estratégia de recuperar o protagonismo e, obviamente, o Brasil, olhando para isso tudo, não tem lugar nessa mesa. O Brasil não está fazendo absolutamente nada para se preparar para o que está por vir. O Brasil parou no tempo. O Brasil está olhando só para dentro. Ele não se preocupa com absolutamente nada do que acontece para fora. É impressionante o pouco caso
que as nossas autoridades fazem da relevância de seus atos na imagem do Brasil para fora. Quando nós temos, por exemplo, uma reunião ou um jantar com um presidente da China, que é o principal parceiro internacional brasileiro, mas, sobretudo, aquele que está travando uma queda de braços com os Estados Unidos, ou seja, a guerra de gigantes, e nós temos uma representante do governo brasileiro se manifestando de forma inapropriada, isso machuca a nossa imagem, machuca a nossa credibilidade. Quando a gente vê comportamentos de pessoas, representantes do governo brasileiro, inadequados em ambientes internacionais, defendendo o indefensável, ficando do lado errado nos conflitos. Por exemplo, Canhato, eu trago aqui o que aconteceu esse final de semana. Houve uma morte, claro, uma tristeza. 9 irmãos de uma mesma família foram assassinados na faixa de Gaza, morreram num ataque na faixa de Gaza nesse final de semana. É claro que isso é triste. Mas o presidente brasileiro se manifesta de uma forma tão efusiva para manifestar a sua solidariedade, este absurdo, esse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, mas ele não falou uma única palavra em relação aos mais de 100 brasileiros que morrem todos os dias assassinados no Brasil, porque esta é a média de homicídios no país, mais de 100 homicídios por dia. Cadê a manifestação? Cadê a mesma sensibilidade para o que acontece aqui? Não tem. Dane-se os assassinados no Brasil. O que importa é falar para a plateia em relação ao que acontece do outro lado do mundo. Então, neste ambiente de pouco caso, com a importância estratégica do posicionamento brasileiro, vale tudo. Inclusive ficar nessas bravatas com o governo norte-americano, mesmo sabendo que o país está na ponta mais fraca e o Brasil, sofrerá essas consequências. Começa com esse bate-boca, começa com essa queda de braço. Mas quem pagará a conta, eu tenho certeza, será o povo brasileiro. Pois é, inclusive, viu, Mota? Folha de São Paulo repercutiu já a manifestação de Eduardo Bolsonaro após o pedido da PGR e também o aceite por parte da Justiça. E aí o deputado licenciado disse o seguinte: eles estão confirmando tudo aquilo que a gente sempre falou, de que o Brasil é um estado de exceção que depende do cliente, dos fatos políticos. Eles vão tomar as ações judiciais que não tem nada mais baseado em lei. Essa manifestação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que foi inclusive publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Quer trazer mais uma reflexão sobre esse momento, Mota? Quero sim, Canhato. Esse não é um assunto fácil, porque tem muita gente comentando esse episódio, se deixando levar pela paixão, de um lado ou de outro. Eu tenho a impressão que a aplicação de sanções é um assunto de política externa dos Estados Unidos da América. É uma decisão soberana. Eu não acho que exista um guichê lá no governo americano onde você pode ir e dizer: dá para você aplicar a sanção naquela pessoa? Eu não acho que isso funciona dessa forma. Eu não acredito que o governo brasileiro possa influenciar a aplicação de sanções através de pressão ou de uma reação de qualquer tipo. Me parece também que essas sanções têm caráter personalíssimo. É o que eu entendo pelo que eu conheço dessa lei. Me parece que sanções semelhantes, mas não iguais, já foram aplicadas, por exemplo, a membros do Tribunal Penal Internacional. Não foi o tribunal que foi sancionado. Foram indivíduos que estavam envolvidos em ações que a nação americana achou que eram prejudiciais à nação americana e a cidadãos americanos. Por isso, não me parece que seja válida essa premissa de que eventuais sanções aplicadas estariam sendo aplicadas contra o Brasil. Me parece que eventuais sanções não seriam contra a nação brasileira, nem contra o povo brasileiro, nem contra o governo brasileiro,
e muito menos contra o Estado brasileiro. Pois é, e aí tem uma notícia que acaba de chegar, viu, Dávila? Inclusive foi publicada há pouco, menos de 20 minutos, que após a manifestação da Procuradoria e também o aceite da Justiça, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, disse que vai acionar, inclusive, o Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro, que é papel também da Câmara, investigar Eduardo Bolsonaro por essa suposta articulação com o objetivo de fazer com que o governo dos Estados Unidos imponha sanções contra autoridades brasileiras. Enfim, é um episódio que deve crescer muito, mas é o que você costuma dizer, né, Dávila? Isso vai consumir muita energia, vai fazer uma tremenda de uma espuma e vai render muitas manchetes nos portais de notícias e nos jornais. Antes de passar a palavra a você, eu só vou receber as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, todos prestigiando o tema de abertura de Os Pingos nos Is. Agora sim, vou passar para o Luiz Felipe Dávila, que fará uma análise e reflexão sobre a manifestação do líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, defendendo também uma investigação contra Eduardo Bolsonaro na Casa Legislativa. Dávila. Caniato, para entender um pouco esse posicionamento político do deputado Lindenberg Faria, tem duas vertentes, né? Uma é mesmo essa exploração da polarização, do conflito entre o governo e a oposição, a família Bolsonaro e o PT, tudo isso que nós já sabemos que, como você bem disse, é algo para tirar manchete social, ficar um pouco na imprensa, mas não tem conteúdo, né? Segundo, tem uma questão ideológica, né? Essa turma da esquerda acredita sim que o partido, o Estado e o indivíduo que exerce o poder é uma coisa só, né? Isso faz parte desse dogma da esquerda. Então, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, Stalin achava a mesma coisa, o Partido Comunista da China é a mesma coisa. Se atacar a China, o partido ou o Estado, é tudo a mesma coisa. Não existe essa separação, né, do que o Estado é uma instituição que zela pelas leis, pela soberania, pela ordem, e que os indivíduos têm o poder temporariamente para exercer um cargo, mas que atacar um indivíduo, fazer uma crítica ao indivíduo, não é atacar o Estado, né? Então, essa confusão ideológica faz parte um pouco dessa tradição da esquerda, que não existe numa democracia liberal. A democracia liberal, aliás, um dos maiores pensadores da democracia liberal é o filósofo italiano chamado Norberto Bobbio. E o Bobbio diz uma coisa muito importante. Ele falava o seguinte: numa democracia, o Estado democrático de direito é o Estado da lei. Num país antiliberal ou autoritário, ou numa democracia iliberal, é um país na qual o Estado é o governo dos homens e não das leis. Então, é os homens que interpretam a lei. E essa é a grande diferença da democracia liberal para o que nós chamamos de governos autoritários, ou que hoje em dia tem esse nome muito fofo, como fala o Mota, da democracia iliberal. Eu nunca entendi muito bem o que é democracia liberal, mas a democracia liberal é isso. O que vale é a lei dos homens. É como aqueles que exercem o poder interpretam a lei. E isso abre um campo para uma arbitrariedade infinita. Então, o deputado parece que ainda não sabe discernir entre as duas coisas. Talvez a leitura de Norberto Bobbio pode esclarecer um pouco qual é o papel do Estado, do partido e dos indivíduos que exercem o poder numa democracia liberal. Pois é, programa Os Pingos nos Is, os muitos aspectos que envolvem o pedido da PGR, o aceite da Justiça e também as repercussões a partir desse pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro. A tese defende que o deputado licenciado estaria articulando sanções nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E agora, muitos parlamentares governistas devem ir para cima de Eduardo Bolsonaro, pedindo até a cassação, Cristiano Beraldo. Pois é, agora veja só que interessante. Lindenberg Farias
não é conhecido de forma especial por defender a ética do parlamento. Lindbergh Farias defendeu, por exemplo, Glauber Braga, defendeu André Janones, todos enrolados até a medula no Conselho de Ética. Mas isso não impede que sejam defendidos pelo parceiro de militância. Portanto, essas acusações vindo de quem não tem no seu histórico a defesa efetiva da ética realmente não deveriam representar muita coisa. Mas como estamos no Brasil, obviamente, a situação, os governistas usarão isso para fazer barulho, para querer tripudiar em cima. Faz parte do jogo. Pena que esse jogo é o jogo da mediocridade. Pena que esse jogo é o jogo do baixo nível. Pena que esse jogo não tem atores que realmente inspirem algum tipo de esperança num Brasil melhor. Ao contrário, eles ficam alimentando esse tipo de atitude, que é uma atitude autoritária que, muito recentemente, eles denunciavam e combatiam. Da mesma forma que fazem em relação à anistia para aqueles que foram presos em função do 8 de janeiro. A anistia boa é para eles, para os outros não, para os outros é cadeia. A cadeia, quando é para eles, é injusta. E aí eles querem a liberdade. E assim vai. É sempre uma militância sem se preocupar com a coerência, sem se preocupar com o Brasil. Esta militância vai sempre defendendo os próprios interesses e contando com a ignorância dos apoiadores e, sobretudo, dos eleitores, para que eles não percebam esse conflito ideológico. Enfim, é o Brasil sendo Brasil. Algumas pessoas questionaram, viu, Mota, quais poderiam ser as sanções contra autoridades brasileiras caso houvesse um entendimento das autoridades norte-americanas em relação ao desrespeito das leis e também da Constituição do país. E fala-se em congelamento de bens sob a jurisdição dos Estados Unidos, cartões poderiam ser bloqueados, naturalmente, a proibição de entrada nos Estados Unidos, proibição de negociar com empresas e cidadãos norte-americanos, redes sociais suspensas, caso as empresas de tecnologia tenham sede nos Estados Unidos. Enfim, são informações aventadas pelos veículos de comunicação sobre possíveis sanções caso haja esse entendimento por parte das autoridades norte-americanas. E aí teve um ponto que Dávila e Beraldo refletiram sobre esse alerta feito por diplomatas brasileiros que isso seria péssimo para as relações entre Brasil e Estados Unidos caso houvesse o entendimento da imposição de sanções. Queremos te ouvir também, Mota. Bom, é difícil imaginar que isso seria bom para as relações Brasil e Estados Unidos, né? Então esses diplomatas estão fazendo nada mais do que ecoar o senso comum. Apesar de, como eu disse aqui, no meu entendimento, essas sanções terem caráter personalíssimo. Mas se o Estado brasileiro, se o governo brasileiro resolver olhar para essas sanções como sendo impostas ao governo e ao Estado brasileiro, o que se há de fazer, não é mesmo? Meu entendimento, Caniato, dessa lei e as sanções que ela permite, me diz o seguinte: o que tem mais impacto são as sanções que afetam a vida financeira da pessoa que é alvo dessas sanções, dessas medidas, né? Obviamente, uma das medidas que, pelo que eu me lembro, foi imposta aos membros do Tribunal Penal, que foram alvo dessas sanções, é a perda do visto americano. Então, você não pode mais ir para aqueles jantares em Nova York, ou os eventos em Miami, ou levar os filhos à Disney. Para muita gente, isso representa um grande impacto, né? Imagina se eu chegasse em casa aqui e dissesse para minha mulher que eu não posso mais levar os meus filhos à Disney. Só um deles foi, o outro não foi ainda. Então, o que já foi não ia se importar, mas o outro ia ficar furioso comigo. Agora, o que tem mais impacto mesmo são as medidas que afetam a vida financeira da pessoa. É sempre bom lembrar, essas sanções, elas são previstas pela lei americana e elas são impostas no mercado americano. O que acontece é que o mercado americano, o mercado financeiro do mundo inteiro, está ligado
de forma intrínseca ao mercado americano. Então, por exemplo, se você tiver um cartão de crédito, é praticamente garantido que a bandeira do seu cartão de crédito é uma bandeira americana, é uma empresa de origem americana ou que tem negócios nos Estados Unidos. Então, se o governo americano determinar, olha, a partir de agora, o Caniato não pode mais ter cartão de crédito, é uma sanção que nós vamos impor a ele. Fica difícil você ter cartão de crédito. Você provavelmente vai ter que buscar algum cartão de crédito em algum lugar do mundo que não tenha uma bandeira que faça negócios no mercado americano. Talvez um cartão cubano, um cartão chinês, né? Um cartão iraniano. Provavelmente vai ser difícil você ir no botequim da esquina ou naquele restaurante fino e tentar pagar com um cartão iraniano. Mas isso é possível, né? Outras sanções podem envolver a habilidade da pessoa de abrir uma conta bancária, porque todos os bancos, praticamente todos os bancos que a gente conhece, têm alguma presença no mercado americano, então estão sujeitos às regulamentações do governo americano. Se o governo americano disser Caniato não pode mais ter conta bancária em qualquer banco que lide com o sistema financeiro americano, isso pode criar um problema. Eu tenho certeza, novamente, que os bancos chineses, iranianos, cubanos, venezuelanos, como é que não me ocorreu isso? Vão também oferecer os seus serviços. Então, isso cria uma série de dificuldades para a pessoa. Em relação a bens, pelo que eu entendo, se você tiver bens nos Estados Unidos, evidentemente, se os seus bens estão em outros países, o governo americano não tem nenhum poder, nenhuma ingerência sobre os bens que estão em outros países. Mas muita gente tem uma poupancinha, um dinheirinho, né, uma conta no exterior, nos Estados Unidos, com dinheiro que juntou a vida inteira, só para o caso das coisas ficarem muito complicadas. Então, aquele dinheirinho também pode ser complicado de você acessar. E um outro aspecto também que pode complicar muito a vida é você fazer negócios com empresas americanas, comprar ou vender coisas de empresas americanas. O seu nome pode ficar numa lista e as empresas americanas podem agora serem proibidas de fazer negócio com vocês. É isso, não é nada. Tem muita gente pintando essas sanções como sendo coisas assim draconianas. Não são. Isso tudo é feito dentro do escopo da soberania americana. Agora, para pessoas que têm uma grande rede de relacionamento, que levam um estilo de vida moderno, que viajam muito, isso pode representar, sim, uma chateação muito grande. Pois é, lei Magnitsky, né? Cristiano Beraldo talvez tenha algum complemento a fazer. Mota deu uma excelente explicação, uma análise em relação às possíveis sanções e às repercussões para a vida de uma pessoa que eventualmente tenha negócios no exterior, em destaque aí os Estados Unidos. Tem algum complemento, Beraldo? Só para ajudar a nossa audiência, Caniato, dizer que essas pessoas alvo de sanções, elas passarão a viver como hoje vivem os russos. Os russos, em razão da guerra, também sofrem esse tipo de sanção e, como o Mota disse, os cartões de crédito norte-americanos, por exemplo, não funcionam na Rússia. Você tem que recorrer a um cartão de crédito chinês. E todo tipo de complicação. Você não pode ter conta em dólar. E, por exemplo, muita gente tem... O Mota foi muito humilde na sua colocação, né, de dizer que eles guardam um dinheirinho, mas a gente precisa lembrar que essas pessoas que estão aí na mira para sofrer sanções, os seus parentes diretos têm escritórios de advocacia que ganham centenas de milhões de reais em honorários todos os anos. As contas no exterior dessas famílias são de dezenas de milhões de dólares. E esse dinheiro vai ter que procurar outro canto. Vai ficar em rublo, vai ficar em yuan chinês, vai ficar em alguma outra moeda que não mais o dólar. E realmente é um transtorno muito grande aquelas pessoas, sobretudo para brasileiros muito ricos, que têm nos Estados Unidos uma conexão direta, e tem imóveis, enfim, guardam ali uma rotina que tem os Estados Unidos no seu dia a dia quase, é um transtorno muito grande. Vai ser sentido. E aí o pensamento não é institucional, o pensamento é de vingança pessoal. O que posso fazer para me vingar
deste movimento autoritário e arbitrário que estão fazendo contra mim. Afinal de contas, eu sou o Estado brasileiro. Esse é o pensamento que parece emanar dessas pessoas que estão sendo alvo dessas sanções. Então, Candidato, a gente vê a reação, ela certamente vai ficar no baixo nível, não vai ter nada institucional para resolver, até porque, como disse o Mota, é pessoal, não é em relação ao país. A reação é que está errada. Pois é. Agora, Dávila, também, naturalmente, se quiser trazer algum ponto em relação a essa possibilidade de sanções contra autoridades brasileiras, mas eu queria avançar uma casa nessa reflexão. Na hipótese das autoridades americanas entenderem que é preciso avançar com essas sanções, caso o governo norte-americano imponha sanções a autoridades brasileiras, nós, como nação, corremos o risco de observar qual o cenário. E eu queria também pormenorizar em relação a Eduardo Bolsonaro, o que pode acontecer com ele, né? São duas coisas distintas, né? O Mota bem descreveu o grande cardápio da Lei Magnitsky que pode servir a ser aplicada ao então ministro Alexandre de Moraes. Mas pode ser também aplicada apenas parte desta lei. Por exemplo, suspender o visto de entrada dos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes e não tocar em outras, ou talvez imóveis nos Estados Unidos, coisas do tipo, mas o resto pode continuar tocando a vida. Existe uma graduação, precisa ver qual vai ser a sanção imposta, se essa sanção for imposta, né? Então, primeiro, isso é uma coisa do Alexandre de Moraes e ter restrições para atuar, visitar, participar de eventos ou vida nos Estados Unidos. Essa é uma coisa. Agora, a questão do deputado Eduardo Bolsonaro é muito mais séria, porque se a Procuradoria-Geral da República, como fez nesse inquérito que será aberto, compra a tese de que ele está atacando a soberania do país, o Estado Democrático de Direito, com sua atuação nos Estados Unidos, como se ele tivesse o poder de fazer a cabeça do ministro Marco Rubio a criar sanção contra Alexandre de Moraes, e isso ele quer abrir um processo contra o parlamentar para, de novo, tentar ver se esse processo acaba até em cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, tudo isso mostra que é absurdo, estamos escalando uma questão de uma disputa pessoal numa questão de Estado. Numa questão de Estado que envolve um ministro, o Brasil e Estados Unidos, e envolve a cassação, o possível processo de cassação de um deputado. Então, é extrapolar para um nível muito perigoso, como eu disse aqui, é confundir o que é a nação brasileira, o que é o Estado brasileiro, o que é o governo brasileiro, o que são indivíduos. Na hora que você mistura tudo isso e passa a ser uma coisa só, criticar um ministro é um ataque à soberania nacional, criticar uma atitude de alguém que exerce um cargo público, um atentado contra a democracia, ora, esse é um país que não pode mais se exercer a liberdade de expressão, a liberdade crítica, a liberdade de opinião, porque qualquer coisa que se faz é imediatamente taxado, aquilo rotulado como um atentado ao Estado Democrático de Direito. E na verdade, Candidato, como nós sempre enfatizamos aqui nos Pingos nos Is, é o oposto. Ao tratar as questões individuais como se fosse um ataque à soberania ao Estado brasileiro, nós estamos colocando em risco a Constituição brasileira. Principalmente o artigo 5º, as suas cláusulas pétreas, que ali estão tudo que é inegociável na nação brasileira. E uma dessas coisas é a liberdade de opinião, de crítica, de expressão. Então nós não podemos amanhã cercear essa liberdade individual, essa liberdade de expressão, porque vamos dizer assim, na imaginação de alguém na Procuradoria-Geral da República, transforma-se uma questão pessoal numa questão de Estado. Isso não está em nenhum artigo da lei brasileira ou da Constituição brasileira.
Então, na hora que a Constituição brasileira vira uma espécie de quadro impressionista que cada um interpreta a seu bel prazer e interpreta quase como se fosse uma obra de arte, cada um faz a leitura que bem entender, bom, então aí não existe mais Estado Democrático de Direito, aí não existe mais devido processo legal, aí não existe mais nada, aí existe a leitura individual e arbitrária das pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E eu acho que parte do que nós estamos fazendo hoje aqui nesse debate é justamente despersonalizando o debate e focando nas questões eminentemente de Estado e separando muito bem o joio do trigo, ou seja, o que é questão de Estado e o que é questão individual. E o que a base governista está tentando fazer, assim como a Procuradoria-Geral da República, é misturar essas coisas, é tratar uma questão pessoal com uma questão de Estado, com uma questão de violação à soberania nacional. Esta é uma leitura absolutamente errada, desproporcional e, como eu disse, impressionista do que diz a lei e a Constituição. Agora, Beraldo, alguns analistas e também parlamentares indicam que a PGR, talvez parte da Justiça, estariam fazendo uma leitura equivocada sobre o que está acontecendo, principalmente quando olham para essas figuras do governo norte-americano. Esse movimento que acontece nos Estados Unidos estaria muito mais ligado às decisões tomadas pela justiça brasileira em relação às big techs do que uma consequência, uma suposta articulação de Eduardo Bolsonaro. Em resumo, se Eduardo Bolsonaro não tivesse ido para os Estados Unidos, talvez esse movimento estaria acontecendo da mesma forma. Então, muitos entendem que isso está muito mais ligado àquelas medidas que foram tomadas contra as big techs do que propriamente de uma articulação, pedidos feitos pelo deputado licenciado aí nos Estados Unidos. Faz sentido para você? Neto, chega a ser risível essa imaginação, né? O Dávila trouxe aqui, né, que era preciso ter um roteirista de Hollywood para fazer esse enredo que a PGR está colocando. O fato é o seguinte: um país como os Estados Unidos leva a sério a sua diplomacia. Os Estados Unidos têm embaixada no Brasil, consulado no Rio de Janeiro, consulado em São Paulo, consulado no Sul, consulado no Nordeste. Tem dentro dessas estruturas consulares uma série de especialistas de várias áreas, inclusive de segurança pública, de análise política. Os relatórios que são produzidos são relatórios muito profundos sobre a realidade brasileira, sobre tudo o que está acontecendo aqui, em vários âmbitos da vida nacional. E esses relatórios são lidos e eles são compreendidos dentro de uma estratégia diplomática maior. As decisões do governo norte-americano são tomadas com base em fatos concretos. Ah, mas tem o Eduardo Bolsonaro, mas tem o Paulo Figueiredo, tem mais não sei quem. E daí? As pessoas são livres para se manifestarem, ou deveriam ser livres para se manifestarem da forma que elas quiserem. Da mesma forma que o governo brasileiro ou o governo de qualquer país não deve jamais tomar uma atitude simplesmente porque alguém está reclamando de alguma coisa, mas sempre tomar atitudes com base em fatos e dados, em estudos, sobretudo do alcance das consequências das atitudes inadequadas que estão sendo denunciadas, os Estados Unidos não vai fazer nada diferente disso. Portanto, não faz sentido, Neto, achar que qualquer medida virá simplesmente porque Eduardo Bolsonaro está lá reclamando nos ouvidos das pessoas com as quais ele tem relação. O que o governo norte-americano está olhando é o que você disse. Como é que está as empresas brasileiras e o interesse norte-americano está sendo tratado no Brasil. E convenhamos, Caniato, o maior problema dos Estados Unidos hoje, por exemplo, é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas que assola os Estados Unidos, em grande parte, ele está conectado com o Brasil, porque o Brasil não vigia as suas fronteiras. O Brasil não vigia a quantidade de drogas que sai por via marítima com destino aos Estados Unidos. O Brasil é uma peneira para as drogas e isso afeta os norte-americanos. A quantidade de brasileiros, Caniato, que estão atravessando a fronteira ou atravessaram nos últimos anos a fronteira porque a vida no Brasil está indigna. E as pessoas se cansam e vão buscar uma vida melhor em outro país.
preferem viver de forma irregular e ilegal nos Estados Unidos a viver com todos os direitos da legalidade dentro do Brasil. Então isso é sim a ineficiência governamental brasileira, o desequilíbrio institucional que acontece no Brasil impacta sim os Estados Unidos. E eles têm motivos suficientes para agirem da forma que eles acreditam serem do melhor interesse dos Estados Unidos.